Olá, sétimo ano. A aula de hoje vai ser a correção da página 106 e 107, 110 e 111, ok? Então, na primeira questão, associe cada objeto à figura geométrica espacial que ele lembra, indicando com a letra correspondente. Nós temos aqui a figura A, figura B, C, D e E. Então, qual dessas figuras lembra esse daqui, né, que ele é chamado de cubo? Então é a figura que é o dado. Aqui nós temos o cilindro. Então o que lembra o cilindro é a figura C. Aqui nós temos um paralelepípedo, que a gente vai ver também. E aqui o que lembra é a figura A. Aqui nós temos uma esfera, que lembra é a bola, a figura D. E aqui nós temos a pirâmide, que é a figura B. Bem simples, só relacionar. Na segunda, classifique cada uma das figuras geométricas espaciais em poliedro ou não poliedro. Poliedro ele é formado por figuras planas e o não poliedro ele possui uma forma arredondada, ok? Então na figura A, ele só é composto por figuras planas, triângulos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um octógono. Não tem forma arredondada, então ele é classificado como poliedro. A figura B, ó, olha só essa parte aqui, ó, curva, tem a forma arredondada, então ele é não poliedro. A figura C, aqui no meio também, ó, forma arredondada, não poliedro. A figura D, ela só é formada por triângulos e quadrados, não tem forma arredondada, com isso ele é um poliedro. Na terceira questão, classifique em poliedro ou não poliedro a figura geométrica espacial correspondente a cada uma das planificações abaixo. Ok? Então aqui nós temos uma planificação de uma figura. Então é só você olhar as suas faces. Todas as suas faces são quadrangulares. Com isso não tem forma arredondada, é um poliedro. No item B, ó, já tem dois círculos aqui, ó. Com isso ele vai ter uma forma arredondada. Então ele é um não poliedro. E o item C só é formado por triângulo. Não tem forma arredondada. Então poliedro. Aí ele pede: em seu caderno explique com suas palavras como podemos classificar uma figura geométrica espacial em poliedro ou não poliedro a partir de sua planificação. Aqui é a planificação. Então, uma sugestão para que seja poliedro: todas as suas figuras, todas as suas faces são polígonos, retângulo, quadrado. E para que seja não poliedro, tem que possuir pelo menos uma figura que não seja polígono, ok? Tem um formato arredondado. Na quarta questão, o professor do sétimo ano distribuiu alguns objetos na mesa. Depois pediu aos estudantes que os separassem em 5 grupos, de acordo com a figura geométrica espacial que cada um lembra. Qual objetivo eles devem colocar no mesmo grupo? Qual objeto eles devem colocar no mesmo grupo? Primeiro ponto, da casquinha de sorvete. Então a casquinha de sorvete aqui, ó, ele lembra um cone. Então qual dessas figuras podemos colocar junto com a casquinha de sorvete? Qual delas representa também um cone? Então o chapéu de festa, né? O chapéu de aniversário. E da antena de TV, nós temos aqui a antena de TV, ó, tem um formato de uma pirâmide. Então, qual dessas também representa a pirâmide? Vai ser essa pirâmide azul, ok? E na quinta questão, desenhe 2 objetos de seu dia a dia que lembrem figuras geométricas espaciais. Aqui nós temos duas sugestões. Aqui uma caixa de sapato e aqui uma bola, que lembra uma esfera, ok?
Na página 110, nós temos, de acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Então, para nomear um poliedro, de acordo com a quantidade de faces, a gente viu isso na aula passada. Nós temos que contar quantas faces a figura tem para nomear. Então, nós temos aqui a primeira figura. Então, você tem que ter um olhar 3D. Então, a parte aqui de trás, ó, ela é assim e tem uma figura lá atrás. Então, vamos contar quantas faces tem, ó. Uma, aqui, ó, essa parte mais clara. Duas, essa parte mais escura. 3, que é a parte de baixo. E 4 lá atrás, que é essa face aqui, ó. Então, se tem 4 faces, 4 vem tetra. E o final, edro. Então, tetraedro. No item B, como se fosse duas pirâmides, uma em cima e outra embaixo. Então, na lateral aqui, na parte de cima, tem 4. 1, 2, lá atrás 3, do lado aqui 4. Vai ter mais 4 embaixo, dando um total de 8 faces. Então, 8 é octa. Então, octaedro. Na figura C, vamos contar quantas faces tem, ó. Bem aqui assim, tem uma. Aí 2, 3, 4. Vou escurecer aqui, ó. Ok? Então aqui na lateral 5, 6 lá atrás, 7 essa aqui de trás. Vou escurecer. E a 8, que é a base. Então 8 octaedro. E a figura D, ela tem a face da frente, da direita 2, lá atrás 3, na lateral aqui 4, a de baixo 5 e a de cima 6. Então 6 vem de hexa. Então hexaedro. Então qual desses poliedros não é prisma nem pirâmide? Então qual desses 4 nem é prisma e nem pirâmide? Para ser prisma, que é esse caso, ele tem que ter duas bases iguais, duas faces iguais de cima e de baixo. Para ser pirâmide, tem que ter uma base e as faces laterais são triangulares. No prisma são retangulares. Aqui também é uma pirâmide, só esse daqui, ó, ele não possui a base. Então é o item B, ele nem é prisma e nem pirâmide. Qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? O que é um heptaedro, né? Hepta vem de 7. Então é uma figura de 7 faces. Então você irá contar qual dessas figuras não tem 7 faces, que vai ser o item C. O item C, ó, a sua base de cima e de baixo é uma figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 lados a base. Com isso vai ter 7 retângulos aqui na lateral, 7 retângulos. Com a base de cima 8 e a de baixo 9. Com isso ele já tem 9 faces. Então ele não é um heptaedro. Então a alternativa correta é a alternativa C. Na terceira, as planificações a seguir são de prismas e de pirâmides. Para cada uma delas, escreva o nome da figura geométrica espacial correspondente, bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas, ok? Então, no item A, nós temos aqui, se você levantar essas 3 faces na lateral, vai formar uma pirâmide de base triangular. Essa daqui é a base do triângulo. E ela vai possuir quantas faces, né? Ó, só você contar a quantidade de polígonos. Então, 1, 2, 3, 4, possui 4 faces. Vai possuir quantos vértices? Então, imagine essa figura, ela vai ser assim, ó. Então, os vértices são os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vértices e as arestas são as retas, são os traços, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e a lá de trás 6. Então, 6 arestas. No item B, isso daqui, quando você juntar, vai ser um prisma de base triangular. Ele vai ser
nesse formato aqui. Deixa eu fazer o desenho. Vai ser nesse formato, duas bases triangulares, que são essas. Então ele possui 5 faces, que é a quantidade de polígonos, 5. Os vértices, 1, 2, 3 embaixo, 4, 5, 6. Então 6 vértices. E 9 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. No item C, nós vamos ter uma pirâmide de base quadrada. Vai ser nesse formato. Ok? Então, ele possui 5 faces, 5 vértices, ok? 1, 2, 3, 4 e a de cima 5. E 8 arestas, que é 1, 2, 3, 4 na base, 5, 6, 7, 8 subindo. Então, 8 arestas. E na figura D, nós vamos ter um prisma reto de base hexagonal. Vou fazer aqui o desenho. Nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Sua base é um hexágono. Então, ela possui 8 faces, que é a quantidade de polígonos. Possui 12 vértices, que são os 6 de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais 6 em cima. Então, 12 vértices. E 18 arestas, que são 6 de baixo, 6 em pé e 6 da base de cima, que são as linhas, né? Dando um total de 18 arestas. Na quarta questão, cada ficha traz o desenho da base e apresenta duas informações a respeito de um prisma ou de uma pirâmide. Classifique essas figuras geométricas. No item A, a quantidade de arestas é igual a 14. Aí nós temos aqui a base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se a base tem 7 arestas, para que dê um total de 14, falta mais 7. Então, essas 7 arestas vai estar subindo para o mesmo ponto. Com isso, tem que ser uma pirâmide, não pode ser um prisma. Porque se for um prisma, só as bases dá 14. Aí falta as linhas subindo, que nem isso aqui. Isso aqui é um prisma, tem as linhas, as arestas subindo, juntando as duas bases. No B, a quantidade de vértices é 8. Então, se a base é um quadrado, tem 4 em cima, vai ter mais 4, tem 4 embaixo, mais 4 em cima, dando um total de 8. Com isso, vai ser um prisma. Na figura C, quantidade de faces é igual a 4. Se a base é um triângulo, vai ter 3 faces na lateral com a base, dá o total de 4. Com isso, tem que ser uma pirâmide. Na figura D, quantidade de arestas é igual a 18. Se a base tem 6, para dar 18 tem que ser um prisma, que são as 6 da base de baixo, as 6 da base de cima e os 6 ligando as duas bases, dando um total de 18. Com isso tem que ser um prisma. Na quinta, a união de uma pirâmide e de um prisma de bases iguais resulta outra figura geométrica espacial, conforme representado abaixo. Qual é a quantidade de faces, arestas e vértices? No item A da pirâmide. Então, você vai contar faces dessa figura. São 7. Ela vai possuir 7 faces, 12 arestas e 7 vértices. Do prisma, daqui, você vai contar, vai ser 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Da figura geométrica espacial resultante dessa união, quando juntar as duas figuras. Então, esse vértice, esse você vai contar apenas como um, porque ele pertence a uma figura só. Quando aqui eles estavam separados, são dois vértices diferentes. Quando junta, vira só um. Então, contando, ele vai possuir 13 faces, 24 arestas e 13 vértices. Ok? A figura geométrica espacial obtida nessa união é um poliedro? Justifique. Isso daqui é um poliedro? Sim, porque só possui figuras planas, não tem formato arredondado. Ok?
C. A quantidade de faces, arestas e vértices da figura obtida é respectivamente igual à soma da quantidade de faces, arestas e vértices do prisma e da pirâmide. Então é preciso apenas somar os dois para dar o total final? Não, né? Você vê aqui, ó, se eu fosse somar as faces, 7 mais 8 seria 15, mas só que aqui está dando 13. Por quê? Porque ao juntá-las, nós perdemos essas duas faces, ó. A base aqui de cima do prisma e a base aqui de baixo da pirâmide. Então, quando junta essas duas bases, soma essas duas faces, ok? Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.